E aí, tudo bem? Meu nome é José Valdez e esse é o Review Vertical, o quadro aqui do OnFan, onde nós analisamos, né? Nós fazemos review aí de adaptações, né? De jogos para filmes, séries e animações. E hoje nós estamos aqui para falar do quarto episódio de The Last of Us. Que, cara, que episódio, né? Diferente do terceiro episódio, esse aqui foi, assim, para mim, foi incrível. Tá bem próximo ali do segundo episódio, assim, em termos de eu ter gostado mesmo, né? Então vamos falar sobre esse episódio aí que foi muito bom. Caso você não tenha visto o nosso review aí do terceiro episódio, né? The Path, O Caminho, vem aqui na descrição ou então clica no card aí e assiste lá. Estamos analisando aí The Last of Us toda semana e tá sendo muito legal fazer esse exercício aqui, né? De estar sempre aqui, tanto nas redes sociais quanto no YouTube, né? Mas antes de falar sobre o episódio, eu queria fazer aqui uma meia-culpa, né? Falar ainda um pouco sobre o terceiro episódio. O terceiro episódio ele tem vários problemas, mas eu tenho entendido o motivo de eu não ter gostado tanto do episódio. Eu acho que nesse quarto episódio isso fica bem claro pra mim. Ser um fã de The Last of Us, né, ter jogado o jogo é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Eu já estava me esforçando, né, pra não comparar jogo com série. Inclusive eu vou parar de falar muito assim do jogo nos próximos reviews, até porque tudo isso aqui eu tô gravando e eu sei que tem gente que não quer spoiler, né, do futuro. Claro que a série tem mudado bastante coisa, mas eu acho que é legal a gente deixar esses vídeos aqui pra uma galera que não jogou o jogo também poder assistir. E eu tenho feito esse esforço, né, de tentar separar a série, tentar separar jogos. Isso é bem difícil, mas eu tenho me esforçado. E nesse episódio aqui, eu percebi que realmente é isso que tem pegado bastante, assim, essa comparação, né, com a obra original. Vou tentar, ao máximo, não comparar tanto, porque claramente a série, ela é bem diferente dos jogos, assim. O jogo, ele é muito superior. Até onde eu assisti a série, não tem comparação, entendeu? O jogo, ele é muito melhor. Não só por conta da questão ativa, né, de você estar ali jogando com os personagens, mas eu acho que como as coisas são colocadas, né, no roteiro do Neil Druckmann, muito mais sutil, sabe? Fica muito no ar, né? São pequenas decisões, assim, a trilha sonora, coisas pequenas que no fim fazem a obra realmente ser o que ela é, tão grandiosa assim, né? Se você tá chegando no canal aqui agora, se inscreve aqui e deixa seu comentário, tá? Isso é muito importante. Fala aqui o que você achou desse quarto episódio de The Last of Us aí da HBO. Vamos começar um pouquinho. Bom, o episódio começa com o Isaac, com o desenvolvimento do personagem do maravilhoso Jeffrey Wright. Ele mesmo faz o personagem nos jogos, né? A gente sabe disso. E aqui a série decide mostrar, né, um pouco desse personagem. Cara, eu achei uma abertura maravilhosa que já dá o tom, assim, desse personagem. Não sei se vocês lembram, né, mas a Fedra, ela é a parte militar ali, o que sobrou, né, depois que teve toda a pandemia, todo o mundo foi por água abaixo, né, é meio que a representação do governo ali dentro daquele mundo, né, mas eles eram super abusivos, né, super autoritários, assim. É dito na série, né, na primeira temporada principalmente, né, tem episódios focados nisso, que mostram um pouco mais sobre a Fedra. E eram os caras ali, os militares que abusavam do poder ali e tal, enfim, a galera vivia em quarentena. Era uma situação super deplorável, né? Que as pessoas acabavam vivendo, né? Dentro dessas zonas, né? De quarentena. E aí fica subentendido, né? Naquele início ali que o Isaac, ele não concordava, né? Na verdade, fica bem explícito que o Isaac, ele não concordava com os termos ali da Fedra e tal. Tem todo aquele diálogo ali dos caras rindo pra caramba e contando uma história ali e tal. E aí o novato pergunta pro Isaac, né? E aí o Isaac, enfim, muda totalmente o tom da cena, né? Com a seriedade e tal. E aí mostra essa origem do Isaac que nós não temos no jogo, pelo menos eu não lembro nem de documentos assim. Se eu tiver enganado, vocês me contem aqui nos comentários, mas acho que a gente não tem isso no jogo e isso é uma mudança boa. E aí a gente vê toda essa sequência dessa primeira cena do Isaac trancando os caras lá dentro, a cena super tensa, porque o ator é incrível. O Jeffrey Wright, ele é absurdo, cara. Ele é absurdo. Sem falar nada, só com o olhar, com a feição dele, ele consegue passar pra gente todo o tom de seriedade e atenção que a cena pede. Toda essa relação dele com aquele novato também, muito bizarro. E aí toda essa cena dele pegando as granadas e matando os caras
caras lá dentro. Cara, eu achei muito incrível essa cena inicial. A gente tem um pouquinho de Seattle também, né? Que assim, isso não tem que reclamar, né, cara? Tipo, a HBO tá de parabéns, assim. A produção da série é um negócio, assim, visualmente falando, cara, muito bem feito. Tá tudo muito bem representado. Eu adorei. E aí, nesse início, eu ainda tava um pouquinho de bode, né? Com a Jean e com a Ellie. Por conta do episódio anterior. Eu achei de verdade que nós teríamos uma Ellie amargurada, bem raivosa, assim, sangue nos olhos, sabe? Sem fazer muita brincadeirinha, um pouco mais responsável depois do que aconteceu, né? Da morte do Joel, e a gente não tá tendo isso. Como eu falei no vídeo anterior, a Ellie ser essa pessoa brincalhona, ela tá indo lá matar gente, tá indo lá atrás de vingança e ela ainda consegue fazer piadas, ela ainda consegue fazer amor. Eu acho que realmente perde muita motivação, sabe? Muito peso das coisas, entende? A série, eu acho que tá errando nisso aí. Eu acho que vai ser assim até o final, tá? Acho que o peso da série realmente não vai ser a mesma coisa que o jogo. Eu disse que eu ia parar de comparar com o jogo, mas o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Pra quem não jogou o jogo, você deve estar amando a série, você deve estar gostando muito da série, e eu também tô gostando bastante. Eu sei que você deve pensar também, puta, que chato, cara. Toda essa galera que jogou o jogo fala isso e assim, eu não aguento mais. Mas entenda, a série tá legal, muito boa, mas, cara, você não tem noção de como o jogo é infinitamente superior. E se um dia você tiver a chance de jogar, jogue. Aí sim você vai entender essa paixão absurda, né, que a gente tem pela obra original. Mas voltando, a Ellie ali fazendo barulho e tal, fazendo piada, elas entrando na loja de música que vai render uma das melhores cenas desse episódio, né, que é uma cena super icônica também. Parece que eu tô vendo realmente duas adolescentes assim, sabe? Mesmo depois do que aconteceu e mesmo elas indo atrás de vingança, cara, é sério, tipo, nada mudou nelas. Beleza, vez ou outra a gente vê ali, né, tipo, pô, a gente tem que estar indo se vingar, né, beleza, e aí muda a feição e tipo, pô, beleza, vamos lá e tal. Pô, não, cara, eu acho que tinha que ser uma coisa muito mais pesada, de tipo assim, cara, a gente não tá com tempo pra essa merda, entendeu? Tanto que quando as cenas de leveza, né, como a cena que a gente vai entrar agora, do violão, né, da Ellie tocando, elas entram, elas são cenas assim, gente, que faz você descarregar a tensão. Essas cenas de respiro, elas são muito poderosas quando a gente tem uma tensão e um peso emocional muito grande o tempo inteiro. Eu não tô sentindo isso na série, entendeu? Às vezes eu esqueço que elas estão indo se vingar, entende? Eu acho que esse que é o meu ponto, assim. Esse início eu ainda fiquei um pouco de bode, assim, mas quando chegou essa cena da Ellie tocando Take On Me, eu chorei. Como eu falei no meu primeiro review, que vai estar aqui no card na descrição também, aquela cena do Ano Novo também, né, fez isso comigo, e eu acho que voltando pra essa questão de jogo e série, foi ali que eu percebi que esse conflito da minha mente aqui, de tipo, eu ter essa referência do jogo, é isso que tá me fazendo oscilar muito, assim, sabe? E eu acho que se eu não tivesse essa referência do jogo, eu estaria amando a série. Como eu tô vendo um monte de gente amar, então por isso que eu falei no início que você ser fã de The Last of Us, não você amar os jogos, eu acho que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque não tem como desver, né, gente? Mas foi nessa cena que eu entendi que, puta, eu tava com um bode, assim, no terceiro episódio, das mudanças, sabe? Do que eles fizeram no terceiro episódio. No início desse episódio, com Isaac e tal, com toda essa tensão, opa, peraí, vocês têm minha atenção de novo. Chegou a Ellie e a Dina, meio que eu comecei a, tipo, ai, cara, isso eu não tô curtindo e tal. E aí, nessa cena, né, do violão, da Ellie tocando pra Dina ali, eu chorei, cara. Eu chorei por quê? Porque eu lembrei do jogo. Eu lembrei do sentimento, eu lembrei de tudo. Da primeira vez que eu joguei, eu vi essa cena. Então foi a mesma coisa com o primeiro episódio ali, né, do Ano Novo, delas se beijando e tal. E eu acho que isso é um ponto fortíssimo na série. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas isso é um ponto forte na série. O desenvolvimento da Ellie e da Dina. Se tem uma coisa que tem funcionado, assim, é esse desenvolvimento. A Dina da série, ela é muito, muito melhor que a Dina do jogo. A Mercedes, cara, ela é bizarra, assim, sabe? Ela tem um carisma muito, muito, muito grande. E ela complementa muito bem com a Bella Ramsey, sabe? Apesar, né, desses pesares aí, né, que eu comentei, não terem esse peso todo, né, cara? Por outro lado, esses momentos delas duas, né, dessa interação das duas, é muito bom. Eu me preocupo com elas, eu gosto delas. Pode ser um pouco contraditório, mas é meio que isso, assim, eu tô em conflito. E aí, depois dessa cena, eu entendi que, puta, cara, eu preciso largar a referência que eu tenho do jogo, eu preciso assistir essa série sem a referência do jogo, eu preciso entender que é isso, cara. A série, ela é diferente do jogo, e é isso aí, vamos curtir isso aqui, essa adaptação.
é difícil, mas eu vou me esforçar mais. Daí não demora tanto, né, pra gente voltar pro núcleo ali dos lobos, né, da WLF ali com o Isaac e ele torturando um Serafita, o que, enfim, é mais uma camada pro personagem. E a gente já sabe que o cara não é boa pinta, né, não é uma pessoa muito boa. E aí essa cena dele dando todo aquele discurso, né, das panelas e tal, que ele adorava cozinhar, tinha que mostrar pra uma garota, né, que ele sabia fazer alguma coisa. E ele amava aquelas panelas, ele só conseguiu ter elas, sabe, depois que o mundo colapsou. Toda essa cena, assim, a construção dessa cena, você não sabe com quem que ele tá falando. E aí mostra que ele tá torturando um Serafita, né, que é esse outro grupo que eu vou falar daqui a pouco, um pouquinho mais sobre. E no terceiro episódio eu já não gostei tanto da forma que eles foram apresentados. No terceiro episódio eu fiquei com gosto amargo e agora deu um gostinho melhor, né, naquela cena da galera enforcada e com as tripas pra fora, que aí eu falo um pouco mais daqui a pouco. Mas voltando pro Isaac, né, claro, o Jeffrey Wright, ele dubla, ele faz a captura de movimento do próprio personagem no jogo também. E, cara, como é bom ver um ator assim, uma atriz de peso, né, interpretando, assim, um personagem. Cara, o jeito dele andar, assim, sabe? O Isaac, ele anda meio corpulento, assim, com um ombro meio caído, assim. Tá perfeito, o maluco é um monstro, sabe? Todo esse diálogo dele com aquele Serafita e pegando a panela, esquentando, e torturando o Serafita. E é uma cena muito bem dirigida também, assim, né? E esse diálogo mostra, né, que tem esses dois grupos que estão em guerra. Um grupo é totalmente militar, né? E o outro é bem devoto, né? Religião ali, né? Rola um fanatismo, né? Religioso e tal. E esse diálogo é muito bom porque mostra o Isaac, ele pergunta pro Serafita como que eles vão ganhar eles, né? Se eles são primitivos. Os lobos têm armamento, tecnologia, hospitais e tal. O Serafita, ele diz que a cada dia que passa, vocês vão perdendo a verdade, assim. Cada dia que passa, um de vocês vai se tornando aos poucos um de nós. Que tem a ver com a dúvida, né? Será que isso é certo ou errado? E aí a série também ilustra isso, mostrando aqueles soldados na porta, um totalmente devoto aos lobos, né? Com nojo do Serafita e tal, falando, cara, isso aí mesmo, a gente tem que matar essa galera. E o outro com a dúvida de, puta, o que tá acontecendo? Isso é muito violento, cara. Tipo, a gente precisa fazer isso mesmo? E é meio que isso. Esse diálogo é incrível. Daí, então, a gente volta pro núcleo da Jean e da Ellie, na parte da noite ali, elas encontrando o que os cicatrizes fizeram ali, né? Os Serafitas fizeram ali com soldados da WLF. Eu achei uma cena super tensa, assim, porque no terceiro episódio, eu realmente achei que, beleza, gente, eles estão desenhando certinho o vilão. Eu acho que não só por ser o Isaac, porque o Isaac realmente, ele é um vilão mesmo, ele é um cara ruim, né? Mas eu acho que eles estão desenhando muito os lobos como vilões, talvez pra gente ter mais ódio ainda da Abby. Mas eu acho que no terceiro episódio, os Serafitas serem apresentados no terceiro episódio, e aí você vê que, tipo, olha, os lobos mataram eles e tal, e aí eles com aquela criança, e a criança morta, acabaram humanizando um pouco os Serafitas, e os Serafitas também são ruins, entendeu? Serafitas é um grupo, assim, de fanáticos religiosos, são ruins, cara. Vocês viram nessa cena do quarto episódio o que eles fizeram com os soldados, e eu acho que essa cena, inclusive, seria a cena perfeita pra apresentar os Serafitas. Eu acho que os Serafitas não deveriam ter sido apresentados daquela forma no terceiro episódio. Eu acho que seria muito mais impactante. Você vê isso acontecendo, assim, a Ellie chegando e a Dina chegando, e você vê aqueles corpos ali e fala, cara, que é isso? Que isso? A galera tá estripada ali, entendeu? E aí você vai entender lá naquele diálogo que, pô, são eles fizeram aquilo, aquela marca com sangue e tal. Eu acho que a série peca um pouco nisso também, de explicar demais algumas coisas pro público. A galera fala que a televisão, né, as séries, o cinema subestima demais o público. Eu não sei se é isso, mas pode ser. Talvez eles estejam subestimando demais, assim, sabe? A inteligência de quem assiste. Deixa um pouco mais no ar, entendeu? Não precisa ser tão na cara, sabe? Deixa a pessoa sentir, tipo, cara, o que é isso? E aí no outro episódio você vai e mostra, tipo, puta, e essa galera fez aquilo e tal. Então, assim, eu não sei, da forma que algumas apresentações, algumas coisas são colocadas, eu não sou muito fã. E aqui eu acho que a apresentação dos Serafitas na série seria perfeito nessa cena da Ellie e da Dina. Enfim, aí chega toda a galera lá dos lobos, começa a caçar a Dina e a Ellie, e a gente vai pra cena do metrô, que eu achei uma cena foda. Uma sequência de ação super tensa, com aqueles infectados, enfim, elas dentro do vagão ali do metrô e tal. Cara, isso ali me lembrou muito alguns filmes, sabe? Tipo, sei lá, Madrugada nos Mortos. Sabe aqueles filmes de zumbi, trashzão, assim, com essas cenas, sabe? Dentro do shopping, entendeu? Resident Evil, sabe? Primeiro Resident Evil. Mano, você tá num lugar que é impossível de escapar, como é que você vai sair dali e tal? E aí
no momento ali onde a Ellie é mordida, né? E a Dina vê que ela foi mordida e elas chegam no teatro, né? E aí lá no teatro vai desencadear todo esse momento da Ellie falando pra Dina que ela é imune. E eu também gostei muito como eles adaptaram aqui na série. Vou te matar, não tem jeito e tal. E a Ellie tentando conversar com ela, convencer ela sobre aquilo. Porque imagina você tá num mundo desse. Não é Jorge Romero, entendeu? O negócio aqui. Aqui, se você não matar logo, eles se transformam e é raiva, é ódio, é loucura. Então achei muito boa toda essa cena, né, dela mostrando, dela falando. E elas dormindo junto ali. Eu gosto da química delas duas, sabe? As atrizes são maravilhosas. Sinto que mesmo depois do terceiro episódio, não ter gostado nitidamente de muitas coisas envolvendo elas duas, as escolhas, né, dos criadores ali da série, cara, elas têm uma química muito boa e eu sinto por elas, assim. Eu acho que esse é um dos grandes acertos da série, assim. Apesar das motivações terem sido diluídas, assim, na minha visão, eu acho que, pô, elas duas juntas ali, cara, é uma força muito maior, assim, do que no próprio jogo, né? Tanto que no fim desse episódio a gente vê isso sendo retratado muito bem, assim, de tipo, cara, tô grávida. E aí ele fala, mano, fica aí que eu vou lá. E ela fala, não, mano. E aí dá a mão pra outra e, pô, juntas, é isso aí, vambora. E, tipo, achei isso lindo, cara. Achei muito boa essa cena, sabe? Eu até esqueci de falar também que na cena do metrô lá, né, a Dina contando quantos infectados tinha ali, eu achei muito gameplay. Você tá ligado? Aquele elemento no jogo, né, que você para pra ouvir e aí você detecta no jogo quantos infectados tem no ambiente. Cara, eu achei muito isso, assim, sabe? Na primeira temporada a gente não teve tantas cenas, assim, né, de piscadelas pro jogo, sabe? Eu acho muito legal quando eles fazem isso. Tipo, no primeiro episódio eles finalmente mostraram a personagem lá da Ellie pegando a garrafa e tacando. Então aqui eu acho que é mais uma dessas cenas, né, que a gente vê a Dina me contando, parado, ouvindo. Bom, é isso. Eu adorei esse episódio. Eu acho que esse episódio, ele acabou meio que se redimindo. Eu acho que o terceiro episódio, puta, cara, eu não gostei mesmo, assim, sabe? E os problemas que eu tenho com o terceiro episódio, eles estão aqui ainda, entendeu? Caso você não tenha assistido os outros reviews, né, do episódio 1, 2 e 3, tá aqui na descrição e tá aqui no card também. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, do quarto episódio. Tá gostando? Não tá gostando? Largou a série? Vai continuar assistindo? Deixa um comentário aí pra gente trocar uma ideia. Meu nome é José Valdez, muito obrigado mais uma vez e valeu, gente. Até o próximo vídeo.